Olá, quanto tempo, hein? Eis o inverno de nosso descontentamento. Aquele que outrora pediu Shakespeare para ser designado a Ricardo III. Vocês sabem da analogia do primeiro podcast sobre o livro empoeirado nas prateleiras? Imagine só, o nosso estava de novo tomando-se conta desses seres microbianos. Mas nós voltamos. Alguns que estão a acompanhar o projeto já viram nas semanas anteriores o nosso reacender, as chamas, os desinfetantes que tiraram essas poeiras malditas encarnidas. E agora voltamos a gravar o podcast. Nada mais, nada menos do que uma vontade incansável de comentar sobre um assunto que seria meta ao nosso período de recesso. E não há nada melhor do que nós podermos falar do que um meta duplo, que é o time skip. Aqui comigo, Overkilled Red. Opa, gente, tudo bem? E Nick da HGS. E aí, pessoal? E iremos comentar como sempre, mas dessa vez sobre time skip. Agora, passe as páginas e volte ao acalanto de nossas histórias. Olha, alguns de vocês devem estar se perguntando como assim meta? O recesso que vocês estão comentando é o meta, já que é um time skip? Desde dezembro que vocês não trazem nada e agora estão a trazer novamente depois desse período? Sim, mas tem um porém também. Eu acredito que time skip não seja apenas etimologicamente definido. Um tempo passado, um tempo retirado, um tempo pulado. Acredito que seja... Assim, nós iremos desenvolver, mas acredito que seja também um momento de amadurecimento. E imaginem só, nós estávamos postergando uma volta do nosso podcast durante esses inícios de meses de 2021. Mas cadê que nós trouxemos? Não foi dessa vez. Temos inúmeros time skips, muito mais do que apenas 4 meses, minha gente. Eles fragmentados em vários pedaços. Mas, que fique aqui a lição, posteriormente nós podemos falar sobre o assunto em si de time skip. Mas aqui e agora eu gostaria de falar junto com os meus colegas, amigos, parceiros, enfim. Queria comentar a vocês que eu fico muito grato saber que mesmo nesses períodos, mesmo nesses buracos, mesmo nesses intervalos, ainda posso contar convosco. Time skip, como bem sabem, não é apenas uma categoria, tá? Ele foi muito bem incluído, agregado aos shonens, battle shonens, mas vocês sabem muito bem que isso existe há mais tempo do que vocês conseguem calcular, né? Se assim podemos dizer, existem registros babilônicos que usam time skip etimologicamente. Dessa coisa de você ter esses períodos sendo trabalhados. Ao contrário das outras pesquisas que eu faço no cast sobre qual foi o primeiro tradução, qual foi a primeira adaptação, qual foi o primeiro lá, dessa vez não tem como. Porque se você for pegar Marco Aurélio, já é um time skip, que a todo momento ele está passando por passagens de sua vida que demoraram tempo para serem postuladas. E também existem registros babilônicos, também existem registros gregos, Licaão de Acárdia também tem momentos de time skip, Ovídio de Metamorfose de Ovídio, tem time skip, enfim. Por não ser uma categoria, fica muito difícil da gente simplesmente dizer qual foi o primeiro. Mas eu consigo dizer que isso passa da literatura. É um sentido antropológico de você associar tempo e amadurecimento. Antes de desenvolver o meu argumento aqui, pergunto-vos, queridos participantes do podcast, eu estou um pouco empolgado porque finalmente nós podemos gravar novamente. Para vocês, qual é o crucial motivo de se usar time skip em alguma história?
Eu acredito que, como normalmente as obras são muito sobre crescimento, então meio que é uma extensão natural sobre essa ideia de crescimento que as obras trazem. Uhum. É basicamente uma forma narrativa de você mostrar que o personagem evoluiu, como as coisas mudaram, né? De você mudar o cenário, mudar os personagens. Isso é uma consequência natural, uma consequência que você quer evoluir na narrativa. E é uma forma também de você mexer um pouco com o status quo da sua obra, né? Uma maneira rápida de você poder reformular a coisa toda e tornar a coisa mais interessante. Olha, Nick, concordo com você, extensão natural, aquela coisa de você estar a comentar o que você trouxe, mas uma definição que eu trouxe a mim aqui de caneleta será de serventia. Repaginação e recomposição dos elementos cruciais. E ou, né? Que você pode usar a substituição. Eu estava à procura de uma palavra que fosse designada time skip aqui no Brasil e não tem, né? Já que é uma junção. E muito se dizia de reestruturação, mas aqui fica o comentário. Eu não acho que seja uma reestruturação, não acredito que seja um retcon, que você divide as duas eras, né? O primeiro arco, o segundo arco entre os time skip. Não acho que isso seja uma boa palavra. Acredito que recomposição e repaginação seja melhor, porque você está ainda assim aproveitando o que trouxe anteriormente e dando esse alívio. Porque uma coisa que eu já comentei pro Over, muito dos time skips, eles vêm posteriores a alguma ação ou resultado muito gritante, né? Uma coisa que aconteceu dantesca. E a obra precisa respirar. Você como leitor, você como criador, precisa dessa catarse de trazer um tempo de alívio. Mesmo que esse tempo não seja o melhor de todos, como nós podemos bem ver em 20th Century Boys, 20th, né? Porque tem que falar certo, Century Boys. Ainda assim, é um momento de descanso. Mesmo que não tenha sido o resultado crucial ou o que eles estavam esperando, ainda assim é um momento de descanso. Nós termos essa separação de arcos, acredito que seja um momento de recomposição, repaginação, de você poder reavaliar tudo que está acontecendo. Mas o que é reavaliar, não é mesmo? Eu acredito que muitos de vocês estão à procura de exemplos, né? Exemplos aqui, exemplos acolá, porque é mais dinâmico assim. Só que, por exemplo, Dragon Ball. Dragon Ball, nós podemos fazer um paralelo com outra obra que também tem uma passagem de tempo muito grande, gente. Vocês conseguem lembrar agora? Gundam tem, pra segunda série Zeta Gundam, tem 8 anos, né? E a terceira série também passa acho que mais um ano. A Double Zeta. Double Zeta. E meio que isso marca as séries, né? Que é uma coisa bem comum também de time skip, como você consegue usar ele para ser uma marcação entre suas séries e conseguir ser meio que entrecorta elas. Foi bom você ter dito Gundam, porque eu suponho que seja uma diferença de destaque. Nós temos Gundam e Dragon Ball nesse exemplo aqui que nós colocamos à mesa, e eu acho que Dragon Ball pesa mais para o passar das gerações e Gundam mais pelo crescimento do elenco. Digamos que pontualmente nós vemos certos personagens, né, certos entrelaçamentos de enredo, e que com o passar das temporadas você vê ele se expandindo, né? Dragon Ball não. Dragon Ball, na verdade, você vai perdendo algumas das personagens cruciais do início, sendo substituídas ou sendo apagadas mesmo. Mas, ainda assim, tem o passar das gerações. Você vê o crescimento, você vê o resultado delas, blá blá blá. Vocês concordam com o meu ponto? Sim, porque meio que Gundam é meio sobre o tempo, enquanto Dragon Ball e outras obras são mais sobre os personagens em si, né? Então, em Zeta Gundam, você troca o protagonista, mas você ainda tem os personagens ali na margem da obra. Porque é muito mais sobre o tempo e sobre ideias políticas e de mundo do que de personagem, como acontece em Dragon Ball. O Ball diria que ele meio que reseta quando tem essa passagem de tempo. Tem mais a consequência do passado. Enquanto o Gundam, você vai carregando o conflito. Você carrega
o que o passado modificou, o que vai ter de consequência. E no caso de Gun também eu acho que existe a ideia de você tentar apelar para um público novo, um público que não exatamente precisa conhecer a série passada, mas que quem conhece geralmente adiciona, né? Tipo, é uma experiência que vai aumentando se você for consumindo de forma contínua. Mas mesmo assim tem esse apelo a um público novo, né? E eu acho interessante isso que o Over falou, porque eu acho que em Dragon Ball é muito mais uma questão do Toriyama perder um pouco da mão sobre a continuidade, sobre principalmente a parte mais importante, que é sobre dimensão, como ele acaba se perdendo um pouco na dimensão, então meio que não existe essa continuidade, mas eu acho que é muito mais um defeito de autor do que realmente uma característica de obra ou gênero. Dragon Ball, infelizmente, eu acho que Dragon Ball, como shonen, infelizmente, ele não consegue carregar essa consequência. Ele tem que escalar, né? Ele tem que fazer algo maior, e o passado meio que vai se tornando irrelevante, porque não tem mais aquele peso. Então, essa coisa de você escalar o vilão, você meio que vai, consequentemente, deixando personagens que são mais fracos, mais irrelevantes, dentro desse contexto shonen-esque, né? De hierarquia, de poder. Você vai fazendo cada vez mais só personagens mais fortes não ter mais relevância. É por isso que muitas pessoas tentam comparar, sei lá, o Goku, quem é mais forte contra tal personagem. E acontece que nenhum personagem ganha do Goku, porque meio que o Toriyama, ele acabou se perdendo sobre questões de níveis e escalas de poder, e meio que todos os shonens que venham depois, eles aprenderam com isso. Então, qualquer outro protagonista não ganha do Goku, porque os outros autores tiveram noção sobre escala, né? Então... Uma coisa que o Ove comentou sobre novas gerações, eu acho que é bem importante da gente comentar, porque se a gente for trabalhar no modelo nipônico de time skip, que se conformou a ser, né, se consolidou a ser o modelo de time skip, ele preza muito por essas mudanças atmosféricas, sabe? E Hokuto no Ken foi um dos primeiros que trouxe de fato time skip como um senso de roteirização. Não era apenas um passar da idade porque passaram da idade, né? Coming of Age. Realmente se comentava sobre ele estar voltando depois de anos, que seria um time skip. E existe uma coisa bem interessante que Dragon Ball trouxe de maior refúgio, trouxe de maior latência, que é a mudança física. Você está dizendo ao consumidor, ao espectador, que agora existe uma nova página, né? Um novo capítulo daquela personagem. Ele não é mais aquele mesmo. Dragon Ball a gente sabe que é arrodado de transformações, né? Não é para tanto. Mas acontece que a mudança física é um modelo crucial no time skip. Vocês podem pegar aí qualquer roteiro de time skip contemporâneo e vocês verão que além de atmosfera, além de novas histórias, algo que também está visível a nosso acesso é a mudança física. Estou errado? A mudança física ela é interessante para o público que quer ver o crescimento do personagem, né? Quer acompanhar essa mudança fisiológica, né? Como se fosse um apelo estético mesmo. Uhum. Porque se você for fazer uma capa anunciando um time skip, é muito mais interessante você ter um novo design e como isso também serve de marketing, né? Então, e dependendo do autor, eles até se divertem, né? Dependendo do autor, o quanto ele é bom em criar character designs. Então, é uma parte, acho que é até mesmo uma parte atraente do time skip, é como você pode brincar com novos designs e novos conceitos de personagem. Vocês acham que isso pode cair um pouco em retcon? Você, por exemplo, acredito até que time skip seja o melhor motivo para você inserir um retcon, né? Você precisa, para quem não é familiarizado, retcon é recorreção, né? Você pega um atributo anterior e faz ele com um novo preceito, né? Eu acho que vocês conhecem algum retcon que foi usado sem ter time skip, simplesmente apareceu? Não, aqui na verdade é outro modelo. Pelo visto não, né? Não consigo lembrar. Pelo visto não. Retcon... Eu não acho que retcon seja tão comum assim, no caso. Retcon não é comum, mas time skip é.
né? E geralmente quando você usa um time skip, você quer trazer novas origens. E virou um conceito mais procedural. E sabe por que eu estou comentando isso sobre retcon, amigos, colegas? Porque lá na década de 60, de 50, muitas das obras de HQ tiveram um mini breve time skip, tanto por licenciamento, né, publicação, como também de roteiro. Já que teve o censorship lá que foi postulado, foi inqueritado, né, pelas leis americanas para EC Comics, DC Comics, Marvel, enfim. Muitos dos outros heróis, eles usavam pistolas, usavam projéteis, faziam atrocidades, se assim posso dizer, no modelo padrão americano daquela década. E precisou de time skip para repaginação, para reestruturação, na verdade. Como eu estou até sendo um pouco incongruente nesse ponto, mas vocês entenderão. Repaginação. E o porquê que eu trago isso aqui agora? Porque eu acredito que time skip foi uma estagnação mercadológica. Estagnação midiática, até posso dizer. Claro que eu estou falando mais de HQ aqui, mas vocês perceberão também, quando vocês forem ver algum seriado ou algo do tipo, você ter elos, você ter publicações fixas, facilmente você cairá nessa coisa de você não ter uma história contínua de dias e dias, e sim de meses e meses. E que esses meses nem sequer se conversam entre si, né? Você pode ver aí, Batman tem a mesma idade há 70 anos, ou o que seja. Eu acho que é uma estagnação midiática. O que vocês têm a dizer sobre estagnação midiática, sobre time skip? O mercado americano de comics, isso eu acho que é mais uma questão de que não existe um personagem, uma comic que é estritamente de um autor. É mais a ideia de tipo ser do mercado, né? Da indústria em si, que cada autor ele consegue modelar o personagem ao que ele quer. E isso, bizarramente, é contínuo, né? Tipo, não existe a ideia de, vai ser um arco fechado desse personagem. É mais a ideia de, tipo, vai ser a edição 55, né? Continua de forma eterna, basicamente, e você tem que buscar meios disso ter uma congruência, né? Ter algum sentido, ter alguma lógica interna. Então você busca de artifícios de enredo, né? De retcon, de time skip, para montar uma narrativa que é basicamente um Frankenstein, né? Tipo, várias pessoas que estão juntas e costurando uma coxa de retalhos, né? Tipo, que não faz sentido, porque cada autor tem sua visão, tem sua narrativa pronta, né? E isso no mercado de comics é basicamente a forma que está até hoje em funcionamento. Mangás não tem isso, porque é basicamente autoral, né? O autor que faz. Mas virou um modelo. O seu ponto tá certo, tá correto. Mas virou um modelo de narração, sabe? Você pode ver muito fácil obras que são arqueadas. Tudo bem, é o termo que eu posso usar aqui, vocês entenderam o que eu estou fazendo. Neologismos existem. Obras que são arqueadas, que elas são concatenadas da maneira como elas precisam para ter um time skip. Time skip virou até uma coisa rogada. Precisa ser rogado, precisa ser implementado em algum momento. Boku no Hero. Cadê o time skip de Boku no Hero? Cadê o time skip de Jujutsu? As pessoas pedem, sabe? Também, quando a obra é mais autoral. Porque eu acredito que seja uma estagnação midiática, mesmo que tenha essa separação de hemisférios, né? Mas entende meu ponto? Sim, porque como a gente falou, o Shonen funciona com hierarquia de poder, né? Então você tem um personagem que ele geralmente, hoje em dia, pelo menos, o personagem é feito mais para ser identificável, né? Para ser relatable. Então você faz um personagem que é fraco, tá numa jornada de poder, né? Como o Deku de Hiroaka, o protagonista de Jujutsu, né? Então você tem a ideia do personagem que vai ficando mais forte com o tempo. Só que às vezes, tipo, você percebe que existe uma diferença de poder muito alta. Então as pessoas geralmente pedem pelo time skip porque é uma forma muito prática, né? Você tem um salto de tempo de você ver o personagem muito mais forte. E isso meio que vai fazer que ele se equipare aos perigos que tem, né? Ao vilão principal, etc. Eu acho que isso também entra um pouco como realmente isso é um problema de audiência e como as pessoas
muito mais enxergam em shonens os personagens como cartas com atributos e poderes do que pessoas que eles querem de fato verem crescer. Então, eles querem um time skip porque eles querem ver os atributos dobrarem. Eles querem ver suas cartas ficando douradas, ganhando bordas. Então, eu acho que é meio frustrante isso, porque você não está preocupado em ver uma evolução natural e crescente. Você está muito mais preocupado em verem atributos e poderzinhos e desenhos mais interessantes. Boa. Era o que eu queria que vocês trouxessem. Nick, sobre isso, Nick, a gente não pode negar que um time skip é você retirar um tempo, que nem o stand do Diávolo, né? Você retira aquilo ali e apenas assume que houve amadurecimento, que houve o que você está vendo agora. Aí é que tá. Quem disse? Nós, seres humanos, antropologicamente, assumimos que com o tempo você amadurece, né? Você mesmo em si já aceita isso. É uma coisa normal de você ver em uma obra, ele está mais velho, logo mais sábio, digamos assim. Só que muitos autores usurpam essa dádiva, porque assim você pode assumir que ele conseguiu no futuro efetuar alguma coisa que antes ele não conseguiria, sendo que esse desenvolvimento é velado. O autor pode a qualquer momento, por exemplo, o TH reclamou em One Piece isso, a qualquer momento o Luffy pode tirar da cartola dele um treinamento que ele teve com o Rayleigh nesses 2 anos. Em nenhum momento foi citado, mas está ali, na espreita, esperando que o autor use-a. É uma apelação de roteiro. Não estou implicando que o One Piece é mal escrito, tá, gente? Mas eu estou dizendo que ele está usufruindo essa oportunidade que ele tem. Você não tem nada. Você é um breu ali, nesse período. Esse intervalo de tempo não existe. Esse intervalo de tempo não existe. Ele virtualmente existe. Você não viu. Ele pode arrancar o que ele bem entender dali. Você não viu. Ele pode fazer a estruturação que for. É um recurso de roteiro, não é? É aí que vem, como você mencionou. Pode dizer. Você meio que tá cortando os caminhos naturais que um personagem cresceria e tomando meio que a rota mais fácil, né? Que você assume que ele cresceu, então ele aprendeu novas coisas, ele se tornou uma pessoa diferente, e você não de fato viu isso, você só precisa presumir que aconteceu isso porque o personagem tá diferente, passou 10 anos. Isso. É uma forma um pouco banal, né, de se fazer isso, e acontece muito porque é realmente fácil você escrever 10 anos depois e trazer um design novo. Enquanto o crescimento humano genuíno é muito mais complexo e precisa de um autor bom para fazer isso. Não estamos aqui desdenhando de time skips, tá bem? Tá, gente? Eu tenho certeza que nós aqui teremos obras com time skip. A gente só tá fazendo o juízo de valor de que é um recurso fácil. Podem dizer que é um recurso pobre? Eu diria que não, tá? Tem como se pincelar ali qualidade, não é isso? Mas é um recurso de fácil acesso. Vou fazer aqui o personagem mais maduro. Você vai fazer uma passagem dele se encontrando com a verdade, dele se questionando epistemologicamente, você tendo aquela teosofia. O melhor exemplo que eu posso dar aqui são os leitores de Vinland Saga. O Thorfinn na fazenda, aquilo ali é o time skip dele. Mas nós estamos assistindo aquilo. Não é velado, não é um veículo fantasma. O crescimento do nosso querido protagonista aconteceu aos nossos olhos, enquanto em inúmeros outros não aconteceu nos nossos olhos. Como o nosso amigo Nick comentou, é muito difícil de você fazer um desenvolvimento não virtual. Virtual no modelo de você não estar deixando as caras, você não está dando as caras à tapa. Isso é um problema? Não é um problema, mas é um recurso fácil de roteiro. Gundam, por exemplo. Vocês concordam comigo que Gundam ele usufrui duplamente desse modelo? Porque Gundam não se dá o facho de ser explícito, é bem simbólico, é bem cru, né? Bem pé no chão, e ainda assim não se dá o facho de querer dizer qual foi o desenvolvimento que foi atrelado a essas personagens no passar do tempo. Então eu acho condizente. Vocês concordam comigo? É que realmente eu concordo, e existe uma coisa meio humana, né, em Gundam, como assim como se você encontrasse uma pessoa 10 anos depois, você não vai olhar pra ela de cara e falar, ela mudou. Existe uma nuance ali muito grande em você não saber o que exatamente mudou, mas saber que alguma coisa mudou.
Então, eu acho que é uma escrita muito perspicaz e mostra um grande autor que realmente conhece pessoas e sabe como escrever sobre elas. Tem dia que ele acorda com o pé esquerdo, né? Tem dia que o Tomino acorda com o pé esquerdo ali. Esse que é chamado Bandai, né? Pode Mas ser. Ganda, o interessante de Ganda é que o mundo em si está em transformação, né? É um mundo caótico, está no meio de uma guerra. Então você tem um pós-guerra, você tem o conflito pós-guerra, né? Essa estrutura de poder, de lados que vai mudando, né? Tipo, que é muito volútil. Os personagens são ferramentas que estão no meio daquilo tudo, né? Então eles vão mudando de opinião, eles vão mudando de ideologia. E isso se reflete nesse time skip. Isso. Se assim nós assumimos que time skip tem catarse, é o que nós precisamos de catarse, né? Aquele período de recomposição, desculpa, como eu mencionei anteriormente. Uma coisa que o Over mencionou e eu quero reiterar. Um bom modelo de time skip há de também modificar fisicamente, entre aspas, né, a atmosfera, o ambiente que está ali. A ambientação também vai ser modificada. Porque todo mundo sabe que o protagonista é a via de mão dupla que nos faz acessar a história, né? Protagonista, nossa visão, blá blá blá. E quando você é apresentado a um novo mundo, você já conhecia o anterior e agora ele está modificado, né? Você precisa de alguém que está ali com você ou que esteve com você em algum momento. E ele está modificado também. Então é um conflito duplo que para mim é interessante você ver novamente aquelas situacionais que compõem as personagens, tanto quanto a ambientação. Porque se o mundo também está modificado, você está perdido da mesma forma. Um exemplo que eu posso trazer aqui, depois eu dou espaço a vocês, é Samurai Jack. Estou assistindo por causa de um querido amigo em Vismal. Ele disse que a 5ª temporada era um absurdo. E sim, a atmosfera de Samurai X mudou por completo. Por completo. Isso era necessário ter um time skip entre esse período. Samurai Jack, no caso. Eu falei o quê? Samurai X. Samurai X? Editores, Samurai Jack. Pronto, se eles conseguirem colocar nas menções que Samurai Jack, ou fica aqui mesmo esse bloopers aqui. Não vamos ficar dizendo que nós somos austeros, que não erra nada. Mas enfim, eu acho que o Over também vai concordar de 20th Century Boys, né? A melhor mudança de atmosfera. Ou tem outro aí na sua manga? Eu acho que nessa... 20th Century Boys eu acho que é o melhor exemplo, porque é uma narrativa que vai evoluindo, que tem finais que não são finais, né? Como se fosse um final prematuro, né? Que você vai meio que tipo, chegando num clímax, só que é um clímax falso, né? Então você vai dando, tirando do leitor, né? Você vai evoluindo a narrativa para que ela seja cada vez mais, não sei, mais cada vez mais pesada, mais caótica, né? Mais que meio que você vai adiando e vai meio que escalando a narrativa, né? O principal conflito. Então eu acho que realmente que é o exemplo mais perfeito nesse sentido de time skip, que vai mudando tudo, vai reestruturando, os personagens vão ficando cada vez mais soltos, né? Mas a narrativa vai ficando meio que... Ela vai evoluindo, os personagens vão meio que se transformando com o decorrer do tempo, né? Uhum. Isso eu acho que o Urasawa faz muito bem, que é a ideia de você perder o leitor, né? Tipo, você fazer uma narrativa que vai ficando cada vez mais dispersa e você não sabe onde cada personagem tá, qual a consequência que isso teve nos personagens, a mudança de núcleo, né? A mudança não de principal conflito, mas de tipo o foco da narrativa, né? Que vai meio que tudo vai meio que se guiando para o caminho só no final das contas. Nick, eu vou me estender. Você quer dar um exemplo também pra você de mudança de atmosfera? Vai ser 20th Century Boys também ou tem outro? Eu acho que 20th Century Boys realmente, ele combina em um dos exemplos mais, assim, gritantes sobre isso. Eu vou ficar com ele também. Certo. O que eu ia comentar é uma coisa que o Over aí pincelou um pouco. Da zona de conforto. Porque eu não mencionei que um time skip é justamente necessário por causa da catarse, esse momento de alívio.
Digamos que você tem esse momento de alívio e logo depois você não tem mais a sua zona de conforto. Então você, sabe, o timeskip deixou de ser um recurso aprazível, que você consegue ver bonassanço, e começou a ser um pouco inquietante, porque no procedural do processo você já está preparado que o amanhã, muito mesmo em 20th Century Boys, né, quem estiver acompanhando aí, o amanhã não vai ser uma catarse, vai ser pior ainda, né? Você pode estar na espreita de que vão ter um momento para respirar. Não. Pior ainda, sabe o que acontece no processo. Então, no meu ver, o uso de um time skip bem estruturado é aquele que modifica, repagina, recompõe, você já sabe disso. Mas que a atmosfera não traz a calmaria. Você já teve esse período de relaxamento, né? Você teve esse momento velado, e que o próximo você tem uma euforia. Pode ser positiva, pode ser negativa, mas acredito que já ter um elemento crucial sendo encontrado ali, de encontro na primeira camada, já seja o suficiente. Por exemplo, One Piece. As pessoas irão apedrejar-nos se nós não citarmos One Piece aqui. E já fica aqui estrito senso. Se time skip, gente, fosse apenas esse momento de você pular para futuros projéteis, não. Projéteis é outra coisa. Fosse apenas pular para futuros núcleos, como Marco Aurélio, mencionado anteriormente, One Piece teria em torno de 13 time skips já. Que cada ilha que eles passam já é um novo núcleo. E não é isso que acontece. Vocês sabem muito bem que o time skip foi mudança física, mudança de atmosfera, desenvolvimento de mundo, passar de gerações, crescimento de elenco, tudo junto. Tudo junto. E o time skip de One Piece, quando você... Sabaody pra mim até hoje, né? Não sei como se pronuncia, tá, gente? Sabaody, enfim. Sinônimos. Pra mim até hoje é um dos melhores arcos de One Piece. E muito dele está atrelado a essa euforia de nós estarmos acompanhando as personagens de novo. Esse momento de reflexão, esse momento que a obra parou para observá-los, não foi apenas uma carta de atributos, como o Nick tinha mencionado. Eu acredito também que trouxe uma nova casca. Todo mundo ali agora tem uma modificação, ou todo mundo ali precisava de uma nova situação para poder adentrar o novo mundo. E também, né, aquela mudança de fases. Pronto, a gente acompanhou o Paraíso, né? Para quem não sabe, a primeira parte da headline é Paraíso. E agora nós vamos para New World, Novo Mundo. Então, eu diria que One Piece também tá bem compactado. Mas ele flerta, sim, com esse negócio de atributos que o Nick tinha mencionado. Não sei qual é a sua opinião, Nick, sobre isso. Eu acho que o Oda faz muito bem, porque tem muita nuance ali em como ele vai transformando esses personagens, né? E o momento que ele escolhe pra isso. Então, ele não só muda as cartas, como ele muda realmente... Ele mantém ainda as essências dos personagens, e ele faz isso de uma maneira muito empolgante. Então, eu acho que pode ser uma mudança de cartas, mas ainda uma mudança muito boa. Acho que é um exemplo muito bom como você mudar com ainda mantendo alguma unidade nos personagens e fazer isso da maneira mais interessante narrativamente possível. Porque no caso de One Piece, você tem uma consequência narrativa, né? Você Isso. tem uma perca, né? Isso. Tem um trauma emocional. Então, o time skip, na verdade, ele não é só uma exigência de poder, ele parece uma exigência de os personagens estarem aptos mentalmente, né, para continuar a jornada. Então você tem uma perca tanto realmente, né, tipo uma perca de uma pessoa que morreu e uma perca de amigos, né, dos nakamas do Luffy, né. Então ele tá numa situação que ele realmente chegou no fundo do abismo, né, do poço, no caso, e ele precisa desse momento para se recompor, para ter uma saúde mental, né, que vai fazer com que ele continue a jornada dele. Então eu acho que é realmente um momento muito único, assim, para refletir, né, ter esse momento de meditação, dele tentar chegar nesse ponto de que ele consiga continuar a jornada dele, porque ele está num momento frágil. O Luffy deixar de ser um troglodita, né, e agora realmente tem que saber as ações que ele vai tomar, né. É como se o Oda ele desse meio que alguns passos para trás, ele olhasse para o próprio One Piece, eu sinto.
porque ele realmente repensa sobre a ideia de time skip, sobre como um ponto culminante na vida desse personagem e como ele faz isso da maneira assim mais cartática possível. Ele pega uma obra que ninguém morre e ele faz alguém morrendo e é alguém muito importante. E é uma coisa que ele constrói lá de trás com vários aspectos deixados lá atrás. Então eu sinto que é um momento bastante reflexão do Oda sobre o próprio One Piece e ele meio que está olhando para a obra ali e tudo que ele construiu até ali. Então é muito interessante como por parte do autor eu sinto uma coisa muito pessoal quando ele constrói isso. E de exemplo aqui, a gente tem um exemplo de One Piece, né? Shonen, porque todo mundo sabe que Shonen é o que mais usufrui disso, tá, gente? Não precisa ficar velado nisso, não. Shoujo, por exemplo, eu quase não vejo time skip em Shoujo. Mas antes de nós adentrarmos para 2 pontos, que serão os pontos finais, um exemplo ruim de time skip eu tenho como Fairy Tail, o segundo time skip de Fairy Tail, porque o primeiro time skip de Fairy Tail, que foi naquela ilha, a ilha de Fairy Tail, né, não lembro o nome exatamente, foi bom até. Comentando assim, nossa, o vilão final da série realmente cachepou todo mundo, foi de base. Todos que estavam ali juntos, 7 anos depois, voltaram à vida e o mundo mudou, as guildas mudaram, toda aquela geração de ouro tá aqui de volta. Aquele time skip eu não tenho problema. Mesmo que não seja algo tão orgânico que converse perfeitamente como One Piece conversou, né? Ainda é alguma coisa. Agora o segundo que veio pós arco dos torneios e dos demônios lá, não. É time skip por time skip. Você viu os personagens e elas hoje estão mais velhas. Não, é plástico. É plástico, não diz nada. Nossa, ele ficou gordo. Nossa, ele ficou mais forte. Nossa, é apenas um atributo plástico. Você vê que é um recurso de roteiro pronto, né? Eu acho que o segundo time skip segundo time skip de Fairy Tail é um dos mais fracos pra mim. É um exemplo de como não se fazer time skip. Vocês têm algum aí na cabeça? Death Note, eu acho que é um exemplo bem clássico. Qual, perdão? Death Note, eu acho que é um exemplo bem... Tá. Death Note, basicamente, você teve a narrativa culminando, né, tipo, que seria o final. E basicamente continuou, né? De um ponto que não faria mais sentido. Faria sentido porque teve que continuar porque o vilão venceu, entre aspas, né? Então você tem que ter essa consequência. Só que a segunda parte, pra mim, ela é muito mecânica, ela é muito plástica, porque é como se já tivesse a resolução e vai rolando até chegar a um ponto em que eles conseguem realmente colocar o Light, né? O Kira no checkmate. Um exemplo que eu tenho, eu pensei em Death Note também, e também em Code Geass, porque eu penso que é meio parecido também, como o Over falou. Eu sinto que a obra se perdeu bastante em escrita e muito do que ela tinha de interessante de personagem, no time skip se perdeu e eu sinto que ele não tem a mesma qualidade de escrita que veio antes. Afirmar que Code Geass tem qualidade de escrita já é algo de se orgulhar. Não, pera, não tô falando que tem qualidade, tô falando que existe algum nível. Tudo bem. É só zoa mesmo. Pronto, uma coisa que eu queria mencionar, já que aproveitando aqui o gancho, como eu sempre faço, uma coisa que eu mencionei sobre ser uma estagnação mercadológica, midiática, e eu queria trazer posteriormente, que é o mais visto, eu não mencionei, e mencionarei agora. Mencionar-se-á agora. Que é epílogo. O mundo dos epílogos. Eu amo epílogos, tá? Eu acredito que epílogo seja a melhor forma de você resumir sua obra sem ser expositivamente. Mas muita gente faz de maneira expositiva. Um dos melhores epílogos que eu já vi foi de Parasite, o filme premiado no Oscar. Incrível, maravilhoso, você ter toda aquela jornada sendo resumida, a maneira como se conta, blá blá blá. Mas nos animes, mangás, vocês percebem uma tendência completa de você simplesmente colocar 3 anos depois, todos estão casados, bem de vida, maravilhados com o mundo, perfeitos,
com 6 filhos cada. Esse epílogo, qual é a necessidade? Mercado, fan service, né? Você tá trazendo ali porque as pessoas querem ver como as personagens tiveram sucesso. Fullmetal mesmo, sendo bem sincero, pra quê? Pra que aquele Fullmetal? Ah, o Irin e o Eric, né, na verdade, estão juntos. Nossa, precisar de um epílogo, cara. Eu acredito que aquela parte do Hohenheim, por exemplo, o Hohenheim, não acho que spoiler seja atrelado aqui, porque mesmo Fullmetal sendo um clássico, algumas pessoas ainda não assistiram, mas a última cena do Hohenheim, pra mim já é um ótimo desfecho. Você atrelava ali um pouquinho antes, fazia algum preparo antes e trazia aquilo ali, pra mim já era ótimo, já tava perfeito. Mas não, precisa de um epílogo, todo mundo junto. E isso você vai ver em Fullmetal, isso você vê em Darling the Franxx, isso você vê em Pandora Hearts, que não precisava, isso você vê em ótimas obras, mesmo tirando Darling. Esse uso do epílogo, o que vocês acham disso? Eu, sinceramente, vejo apenas como uma venda, uma vitrine. Não, Eu acho que volta. pode falar. Eu acho que volta muito naquilo que nós estávamos falando sobre cartas e como você quer ver apenas atributos. As pessoas querem ver apenas informações catalogadas, né? Então, tem muitos youtubers que reclamam que não querem imaginar a coisa, eles querem que mostre, não querem que imagine o final, querem que você mostre. Então, é meio isso. Um youtuber em específico. E acho que é meio isso, como a audiência é meio um pouco emburrecedor esse tipo de aspecto, que você apenas está catalogando informações que as pessoas querem ver, às vezes apenas com slide de ilustrações. Então é meio frustrante como isso é subestimar o leitor. O epílogo, para mim, basicamente está correspondendo ao público que você construiu, que é o público que quer ver casal, que quer ver os personagens bem, né? Então essa coisa do epílogo geralmente é para você basicamente fazer um fanservice e falar personagem X acaba com o personagem Y e pronto, basicamente, né? Tem uma sequência narrativa, mas não consegue. Opa, Over, tá travando um pouco, Over. Não é uma história em si, você tá basicamente conversando com o fã, sorrindo pra ele e brincando com o fã. Você não tá mais contando uma história. A partir daqui, não é mais uma história. Não tô fazendo arte, tô, sei lá, vendendo um produto. Agrado. Tô fazendo cafuné em vocês aqui. Gostaram? Gostaram. Eu acho basicamente isso, né? Esse aspecto novelesco. Eu acho que justamente é novelesco porque a novela faz isso. A novela, muito. Ela se comunica com o público, né? Ela entende o que o público quer e coloca na obra final, né? No final da obra. E Shonen, quando faz isso, geralmente é basicamente uma forma de você corresponder aos sentimentos de quem acompanhou e tinha esse anseio, né? De ver os personagens bem casados, com filhos, né? Como se fosse uma consequência natural da vida. E se você entende de arte ou de narrativa, quando você vê isso, é muito frustrante assistir isso, porque você está vendo uma obra que claramente ela está entendendo como, tipo, por exemplo, novela. Você existe claramente o casal que não vai começar junto, mas vai ter que terminar junto. Aí você consegue traçar tudo isso porque não está contando uma história, você está apenas catalogando informações que o público já conhece. Então é muito frustrante, se você conhece qualquer tipo de narrativa ou de arte e se interessa, quão frustrante é ver esse tipo de coisa, porque você está vendo uma coisa que não é natural e não uma história de verdade. Eu não diria que não é natural, mas é porque, né, assim, eu entendo seu ponto, tá? Não tô discordando disso, mas natural é de que eles obtenham esse sucesso. Acontece que, por você já ter visto tanto do roteiro, você me dizer que simplesmente deu certo, né? Não, deu certo, gente, tá todo mundo bem, acabou. Esse é o ponto não natural, né? Esse é o ponto plástico, né? Esse é o ponto virtual que eu vim reclamando aqui. E vocês sabem de algum epílogo desse modelo que vocês foram agraciados? Eu sei um. Em minha memória, assim, eu tenho um aqui que realmente não foi apenas atributo de computação, né? Vamos catalogar aqui, plim. Não, realmente teve roteiro, realmente concluiu a obra perfeitamente. Alguns não vão concordar comigo, mas concluiu sim. E pra mim é Gintama, gente. Os 30 últimos capítulos de Gintama é um time skip, mostrando todo mundo evoluído, blá blá blá. E eu amei.
é maravilhoso. E não é só fanservice, né? Tem toda a parte do Tsuro também, de novo. Tem toda a parte do Takasugi, de novo. Mas ainda assim, é um roteiro. Ele trouxe essa coisa de amadurecimento, que todo mundo se deu bem, né? Todo mundo, entre aspas. Mas ainda assim tem história. Como o Over mesmo mencionou, muitas das vezes isso aí é só para trazer resultado. Trazer resultado, deu certo. Mas dessa vez não, dessa vez foi realmente de fato... Vocês sabem de algum? Vocês têm na memória aí? Podem puxar, hein? Pode demorar, na verdade. Porque eu não eu mesmo, que li 1.400 mangás, eu tenho um na minha cabeça aqui. Dois que eu particularmente gosto são Ema e Sakamichi no Apollo. Ah, do Sakamichi! Mesmo. Ema, no caso, ele tem um final meio que no meio da obra, né? Tipo, não é como se fosse, tipo, acabou a obra e depois saem capítulos novos, né? Sei. É como se, tipo, você concluísse o arco da Ema e daí você focasse nos personagens secundários, né? Uhum. Depois você fecha, não fecha, mas você junta os dois, né? Os arcos dos personagens secundários da Ema. Eu acho que isso ficou muito bem feito porque você foca nos personagens secundários e você dá um final que não é exatamente feliz, mas que seja um casamento, né? Mas que tem uma consequência ainda negativa, assim, tem um peso dramático. E no caso de Sakamichi, eu achei interessante porque, da mesma forma, deu foco aos personagens secundários, mas também continuou a narrativa de uma forma que eu achei natural, pelo menos. Que eu achei que trouxe algo novo para discutir o futuro dos personagens. Uhum. Nick, você tem algum exemplo aí que bombardeou sua cabeça? Em filme eu tenho um monte, mas pensando em anime, o de The End of Evangelion é considerado um epílogo? Não, mas calma. Epílogo nesse modelo, tá? Nesse modelo de... Vamos ver todo mundo no futuro. Oh, não. 4 filhos. 18 crianças pra cuidar. Pronto, você vem aqui e diz Boruto. O Orochimaru é dono de uma creche. Faz todo sentido narrativo. O Orochimaru, que outrora fazia teste biológico com criança, é dono de uma creche. Pronto. Você tem algum exemplo aí? Não, exemplo bom não. Não consigo pensar em nenhum. Eu não julgo, porque realmente é muito difícil. O mundo do time skip é de fácil acesso. Todo mundo pode trazer, todo mundo pode usufruir, surrupiar, todo mundo pode usar desse elemento que vai ser facilmente abraçado. Só que, se assim a gente pode mencionar, time skip é um desenvolvimento virtual. Você atrela um desenvolvimento aos personagens, você atrela um desenvolvimento à atmosfera, você atrela um desenvolvimento ao autor. E muitos clamam por desenvolvimento em tela, como você mesmo mencionou, Nick. E esse é um recurso virtual, que não é em tela, é off-screen, né? O termo em inglês. Então, eu acredito ser até um pouco conflitante você observar que é tão pedido, né? Tão requerido por eles, quistos por eles, e ainda assim não serem congruentes no outro lado. Porque, por exemplo, eu tenho 2 obras aqui em minha mente, sem contar com o Slow Cinema de novo, porque lá vão as pessoas me apedrejar porque eu sou viciado nisso. Mas eu tenho 2 exemplos que são desenvolvimentos incríveis, que mudarão a vida dessas pessoas para sempre, e as suas também, e que acontecem em um curto período de tempo. A Montanha Mágica, de Thomas Mann, e Kaiji. Não vamos spoiler aqui, tá, Over? Essas 2 obras se passam em um dia. Todo mundo aqui vai lembrar de O Nome do Vento, né? Knove e seu passado de um dia. Que é o mangá, ó, o livro inteiro de 240 páginas é só de um dia. Tudo bem, também tem esse ponto, mas eu não li o segundo livro, então não sei se isso é só um passado, né? Mas a Montanha Mágica, ele faz todo o worldbuilding, todo o desenvolvimento, todo o momento ali principal com protagonista e atmosfera de um dia. Kaiji 5 é o epítome pra mim de desenvolvimento de personagens, sendo que Kaiji 3, 4 e 5 se passam em uma noite, sabe? Eu acho que
o recurso de você trazer um desenvolvimento, amadurecimento, recomposição, blá blá blá, que a gente veio discutindo nesse cast, em tela é muito mais difícil do que um virtual off-screen de time skip. Você poderia muito bem assumir que aconteceu alguma coisa com o Spike, por exemplo. Isso aí já entra para outro assunto, que eu até gostaria de trazer aqui agora. Time skips enigmáticos. Você não sabe exatamente o passado de uma personagem e que, tal qual um time skip, é velado. No momento em que for necessário, trarão à tela, trarão a você, espectador, esse modelo. Eu não vejo isso como um recurso tão barato assim, porque se você está trazendo um enigmático, né, se está trazendo esse ar enigmático, pode ser que você até saia pela culatra com isso aí. Mas eu lembro de bons exemplos aqui. Eu lembro do exemplo do Albatross, de Bacano. Eu lembro do exemplo do mangá que só eu li, que é do Munsun. Munsun, tá o nome dele? Shin Yang-wonshi. Eu lembro de Uzogi, Madarame Baku. Eu lembro de Spike, de Bebop. Eles são mini time skips, mas são time skips com sujeito oculto. Se assim a gente pode fazer essa brincadeira. Eu fui longe demais ou vocês entenderam o meu ponto aqui? Entendi, faz muito sentido e eu concordo muito, porque quando você começa a falar sobre Spike, por exemplo, de Bebop, existe um conceito, existe tematicamente um sentido em você não mostrar. Isso. O Spike é um soldado que não conseguiu seguir. Então a ideia de você não mostrar o final é justamente sobre o que você está falando sobre esse personagem. Então existe toda uma linha contextual de narrativa e temática que você está seguindo. Então eu acho que é muito engrandecedor e existe uma poesia muito grande em você construir esse tipo de obra. Mas não é fácil justamente porque é poesia, e poesia não é tão fácil quanto parece. Pois é. Mas aqui fica o meu comentário, né? Eu não sei vocês dois aqui, e jogo a mesa. Eu prefiro lapsos, né? De você fazer multiângulo, de você trazer várias posições, né? Vários núcleos, em tempo real, do que você fazer um pulo, de você, né, fazer esse time skip. Mesmo eu tendo obras com nota 10, com time skip, tá, gente? Não é o caso, mas eu tô falando sobre a atrelação de roteiro mesmo. Vocês também acham... Eu acho mais hercúleo o trabalho de alguém que traz um desenvolvimento como Vinland Saga, como Akagi, como Kaiji, em tempo real. Você trazer essa evolução, tudo que a gente roga no time skip em tempo real. Eu acredito ser até bem mais difícil, porque ainda assim você está construindo catarse. A catarse está visual, né? Então é bem mais difícil. O que vocês acham? Eu acho que quando você começa a consumir muitas obras, muitas narrativas, eu acho que inevitavelmente você começa a prezar por uma dificuldade, um senso de trabalho maior do autor. Então, eu acredito que quando eu realmente sinto uma obra linearmente construindo um personagem, crescendo ele como humano, eu dou muito mais valor porque eu consigo sentir todo o trabalho de um autor em escrever isso. Bem mais difícil. Eu já vi, eu já vi tantas histórias, então você começa... Eu não acredito que eu faço isso intencionalmente, mas enquanto você está assistindo, você começa a sentir o grau de dificuldade e quão aquela obra é realmente recheada e cheia de carne nela. Exemplo que a gente meio que esquivou foi Monster, que basicamente é uma narrativa que tem relato de tempo, só que eles funcionam como forma de você construir os personagens, né? De você ocultar para você meio que mistificar os personagens. Então, Johan, ele é esse personagem que é meio que uma entidade, né? Meio que um agente do caos, que você não vê o que ele faz exatamente, você vê a consequência das ações dele, você não vê o que ele fez exatamente. E você omitir isso é uma forma de você colocar ele como entidade, né? Você falar, você não entender exatamente o que ele faz, o que ele é, e isso é uma forma de você transformar o personagem em algo místico, né? Em algo que tá oculto, que você meio que vai tentando montar como se fosse um quebra-cabeça. Mas, enfim. Eu acho interessante porque pode parecer fácil isso de você apenas ocultar histórias e construir mistério nisso, mas não é tão fácil. Você apenas ocultar histórias não vai construir um mistério. Então, existe todo um trabalho em volta, né, de preparação e de como você conta essa história. Não é apenas como parece superficialmente, né? Apenas você não está contando uma parte, então isso é misterioso. Por isso que a gente
bate na tecla de que é um recurso de fácil acesso, mas não necessariamente bem feito, né? Porque você ser omisso, você trabalhar com elipses, você trabalhar com zeugmas, você trabalhar com omissão em si, não necessariamente você ser omisso, né? Você trabalhar com omissão, de você cortar ou você não falar, é muito proveitoso de você fazer um mistério, né? De você querer a atenção do espectador, porque ele não tem as razões, né? Não está em tela exatamente o que está acontecendo, ninguém está explicando isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você tem aquele gosto, o sabor da carne, como você mencionou, a carne, né? A gordura que traz o sabor. Mas a facilidade de você cair em contradição, a facilidade de você falhar é altíssima. Pouquíssimas pessoas conseguirão fazer Hinotore de novo, por exemplo, que trabalha tanto com lapsos de tempo, tanto com time skip, tanto com omissão, tanto com teleologia, teologia, teosofia, tudo junto. É muito difícil você fazer isso de novo. Então, apenas reiterando, né, que a gente ia observar que em uma linha racional, assim, uma linha direta, você está trazendo uma obra tão boa quanto se ela tivesse espaços de tempo, eu vejo com maior dificuldade, porque, por exemplo, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Você vai fazer uma história que é o fim do mundo. Você fazer uma linha reta e ainda querer me convencer de que esses eventos que aconteceram levarão ao fim do mundo? Muito difícil. Muito difícil, porque não é de um dia pra noite que eu vou comprar a ideia de que o mundo vai acabar, né? De que esse núcleo aqui das personagens realmente, de fato, nossa, fulano deixou de namorar Beltrano, acabou o mundo. Como a gente muito vê. A gente muito vê obras que são lineares e que dizem que não, se vocês não pararem ele agora, ele irá destruir toda Detroit. Oh não, Nova York vai virar cinzas. É o fim do mundo. Muito fácil você não escrever bem também, né? Por isso que quando acontece The World's Mine, Soil, essas obras que você vê um evento rápido, sucinto, pequeno até, em tamanho, não digo, não em grandiosidade, tá? Tô falando de pequeno de tamanho, porque, poxa, 13 volumes. Enfim. E ainda assim me vem a ideia de que, de fato, o evento é crucial para a existência humana, eu dou muito mais valor. Vocês. Eu concordo, porque eu acho que tem muito autor que ele se baseia muito na ideia de você fazer um caminho, né? Tipo, você tá querendo, você faz A para chegar a B. Eu acho que B é mais uma consequência de tudo que você construiu. Você não faz uma ponte porque você quer chegar, né? Você faz a ponte para você ter uma narrativa interessante, né? Uhum. Justamente você vai construir tangentes até você chegar ao ponto B, né? Então, eu acho que é a ideia de você até mesmo deixar o público frustrado muitas vezes. Por que as pessoas são frustradas com o Shinji não entrar no Eva? Porque a ideia não é chegar nesse ponto. Esse ponto, na verdade, nem é o ponto B. Esse é uma tangente e o ponto B tá lá na frente, mas meio que ele tá disfarçado como se esse fosse o ponto final, que é a parte prática da história. Pois é, né? Já diria Tolkien, adoro e aprecio muito o que está escrito, mas dou muito mais valor ao que não está em tela. E enfim, com essa frase terminamos aqui a nossa volta. Estaremos aqui sempre que pudermos. Agora, esse recado final ficaria muito maior do que nós temos de comodidade. E eu, na tentativa errada de fazer um final aqui, eu posso muito bem começar com o End PDC. Estamos em live na Twitch, sábado, terça e quinta, todas as vezes às 10 horas da noite. Também estaremos postando domingo os nossos casts, se possível vídeos curtos and stories também. Se ainda não está acostumado com tudo isso que eu mencionei, pode seguir-nos no Twitter. E sabia que nós agora temos um Discord? É mesmo. Fique ligado. Deixaremos os links abaixo. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Namu Amida Butsu. Falem tchau, gente. Só isso, assim, pra... Falou, pessoal. Falou, pessoal, e acompanha a gente aí na Twitch, que tá bem interessante o nosso conteúdo.
Ótimo, ótimo, ótimo. Obrigado.